Com tudo isso, não se aparta a sua ira. Que venha a paz sem fim. Eu sou Ezequiel Gomes e convido você à leitura bíblica de hoje. Está no capítulo 9 do livro de Isaías. Você vai poder ler esse capítulo inteiro antes ou depois de ver esse vídeo, conforme você escolher. Eu exorto que você faça isso. Não vamos ler todos os versos por questões de limitação de tempo em relação ao vídeo, tá bem? Agora, eu gostaria de ler Isaías capítulo 9, dos versos 8 a 10, e a palavra do Senhor diz o seguinte: O Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo o saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: Os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos. A maior parte das profecias do livro de Isaías se direcionam e se contextualizam no reino de Judá, que é o reino do sul, após a divisão da monarquia depois do reinado de Salomão. Então a maior parte do contexto de Isaías acontece como profecias e realidades vividas no reino do sul em Judá. Nesse caso aqui, nós temos uma profecia referindo-se ao reino do norte, a Efraim, a Samaria, etc. e tal, aquilo que viria a ser conhecido mais tarde como Samaria. Depois você vai ter um pouco de uma discussão interessante no Novo Testamento, a questão dos samaritanos e a relação deles lá com o povo de Judá e da Judéia, etc. e tal. Agora sim, olha que interessante aqui. Deus repreende o povo de Samaria, o povo de Efraim no caso, porque eles não aprendem com os seus erros. Vamos pensar assim, os tijolos ruíram, foram amaldiçoados, os sicômoros foram destruídos, mas eles não aprendem com isso. Eles querem reconstruir aquilo que foi amaldiçoado. Eles não contam com a ira de Deus sobre a situação na qual eles estão vivendo. Eles acham que eles vão reconstruir aquilo que foi amaldiçoado por Deus, ao invés de se arrependerem. Isso fica muito claro no verso 9, quando se fala que eles agem de uma maneira o quê? Soberba e altiva no seu coração. Não quer dizer que tudo que é destruído foi Deus que destruiu e nós não podemos reconstruir. Não. Muita coisa que o diabo destrói, nós podemos reconstruir. Agora, aquilo que Deus destruiu não vai ser reconstruído. E a gente não deve agir diante de Deus com soberba e altivez do coração, sem nos arrependermos dos nossos pecados e percebermos que o mal deu mau resultado, e não adianta a gente querer fortalecer o mal. Antes era tijolo, agora vai ser pedra, antes era sicômoro, agora vai ser cedro, ou seja, vai ser fortalecido aquilo que foi destruído, para continuar no mesmo sentido, com o mesmo caráter e na mesma direção, na direção do mal. E Deus diz que isso não vai acontecer assim. Por quê? Porque Deus vai suscitar os adversários contra esse povo, os seus inimigos, etc. e tal. Agora, por qual razão Deus está irado? O que está acontecendo no meio desse povo de Efraim, no meio do povo de Deus, porque Efraim, apesar de ser tribo do norte, também é povo de Deus? O que está acontecendo? E aí, se você ler o capítulo 9, especialmente essas partes finais do verso 8 até o verso 21, você vai perceber o seguinte: o povo não busca a Deus, segundo o verso 13. O profeta, os profetas daquele povo, eles são mentirosos, ou seja, são falsos profetas, no verso 15. No verso 16 se fala que os líderes enganam o povo. Então você tem uma liderança política, econômica, social corrupta, que engana as pessoas. Mas não é só a liderança, os profetas, etc. e tal. O verso 12, aliás, o verso 17 diz assim, que todos são ímpios, malfazejos, ou seja, que fazem o mal e que falam loucura. É uma situação caótica, espiritual, social, política, econômica, acima de tudo espiritual, né? Ninguém poupa o seu irmão, no verso 19. No verso 20, cada um come a carne do seu próximo. Olha que imagem pesada, né? Obviamente isso não é literal. Não é exatamente um problema de comer carne do morto, que também seria abominável e terrível. Mas essa coisa de devorar uns aos outros, atacar uns aos outros no verso 21. E aí, nesse contexto, a última palavra do capítulo diz: com tudo isso não se aparta a sua
sua ira e a mão dele continua estendida. E aí tem a ver o título do vídeo, né? Com tudo isso a sua ira não se aparta. Se a gente para a reflexão por aqui, a situação ela é muito tenebrosa, né? Mas para não terminar com essa visão negativa, eu vou ler para vocês Isaías 9, dos versos 1 a 7, para a gente tirar uma mensagem de paz que Deus pode trazer além das guerras, ou além da destruição, ou além do juízo e da sua ira. E a Bíblia diz o seguinte: para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali. Mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-se-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, quando se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota que anda o guerreiro no tumulto da batalha, com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Quando a gente lê a Bíblia com a perspectiva unicamente da ira de Deus contra o pecado e contra o mal e das desgraças que já vieram, estão vindo e continuarão a vir sobre o mundo, a gente tem uma perspectiva muito desesperadora da realidade. A ira de Deus não se aparta. As doenças, as depressões, os maus, as corrupções, as maldades, elas não param nunca. Parece que Deus nunca larga de estar irado. Agora, um dia Deus esteve irado com a terra de Zebulon, de Naftali, né? E tornou aquela terra desprezível. Nosso mundo é desprezível. Mas a Bíblia profetiza que Deus iria tornar esta terra o quê? Gloriosa. Deus iria fazer uma obra o quê? De transformação. Ia dar alegria, abundância, ia quebrar o jugo. Por que ele iria fazer isso? Ou como ele iria fazer isso? Através de um menino, um guri, um homem. Um homem que é o príncipe da paz. E o nome dele é Deus Forte, Pai da Eternidade. Deus se faria homem para realizar essa obra maravilhosa, cujo fruto é a paz sem fim. Um dia a ira de Deus vai ter fim, mas a paz de Deus nunca vai ter fim. Por isso a gente entende que a Bíblia ela é muito dura, muito clara, muito direta ao dizer que esse mundo está amaldiçoado com a ira de Deus. Só que essa não é a palavra final, pois o príncipe da paz veio na pessoa de Jesus Cristo. Deus se fez homem em Cristo e ele está voltando para estabelecer a paz sem fim. E eu espero que eu e você estejamos neste reino de paz sem fim naquele dia. Mas que aquela paz, essa paz, não espere somente o futuro para se manifestar, mas invada o nosso coração hoje, para que a gente viva em paz com Deus e em paz uns com os outros. Um abraço para todos vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser.